Mas falando de Sean Strickland, vocês viram o que ele falou, né, lá em cima, que ele gostaria Postão, de né? matar alguém? Gente, eu achei aquilo muito psicopata. Assim, principalmente esse final de semana que tivemos aí o cara da Folha falando assim, né, que esportes de combate não deveriam ser esportes olímpicos. Aí se pega um discurso desse no octógono, Sean Strickland, eu sei que você não tem nada a ver com o cara da Folha, mas pelo amor de Deus, isso não é coisa que se fale dentro do octógono, gente. É Assim, que é verdade, teve. psicopata, que quer matar que poderia matar uma pessoa dentro do octógono. Pelo amor de Deus, não. Acalme os ânimos, cara. Como, você lembra o nome do jornalista da Folha? Porque teve um O cara jornalista de da jornalismo. Folha que falou, né, que como podem dar alguma coisa assim, como podem dar medalha para pessoas que uma bate na outra, né? Então, esse aí tem que passar numa. Roberto Dias, secretário de redação da Folha. E o topo era assim: faz sentido continuar distribuindo medalhas para uma pessoa agredir a outra? Esse aí tem que rever um pouco as coisas, né? A gente tá falando de esporte, vem com esse papinho aí de. Tudo bem que uma coisa que eu gosto no MMA é que ele. Porque cada pessoa tem um perfil, né? Tem pessoas que gostam de meditar, tem pessoas que gostam de adrenalina e cada um na sua, né? Mas o caso do Sean Strickland, como a gente vê alguns também no UFC, eu acho interessante que é um controlante para alguns caras, né? Porque imagina uns caras não tendo a possibilidade de liberar toda aquela adrenalina que ele tem no corpo, os caras. Imagina, eu vi uma vez, eu já contei isso uma vez aqui, um cast muito passado, falando a mãe do Forrest Griffin contando uma história que o Griffin, quando era moleque, ele era muito ativo. Ele não parava quieto, não parava quieto. Ela falava que para ele fazer lição de casa, ela tinha que mandar ele dar umas 10 voltas em volta da casa correndo, para ele queimar caloria, aí ele ia dar uma acalmada, né? E ele é muito ativo. Então a mãe dele viu que ele precisava de alguma coisa para liberar aquela energia acumulada. Tem gente que já, né, é o outro lado da balança, aquele cara, pessoa mais calma, mais zen, que não tem. Mas esse papinho do jornalista da Folha foi bem infeliz, né? Enfim, era só pra puxar aqui uma. Pra gente não deixar ele falar desse mané aí, que precisa se informar melhor um pouquinho sobre esportes. Quem mais? Eu, O Diego. Joadson? Alguém ia falar? Não, a Bia ia falar, mas só fazer um comentário rápido também. A gente estava falando do Strickland, sobre essa questão do perfil, né, do lutador. A gente vê também vários lutadores com esse perfil, né? A gente vê o próprio Mike Perry também, né? Que Sim. imagina se um cidadão desse não tivesse lutando, o que estaria fazendo? Você já faz merda hoje em dia, mesmo lutando, né? A gente vê os próprios irmãos Dias também, né? Que, que também tem aquele perfil mais bad boy, mais de procurar confusão, tudo, de não aceitar as coisas calado, né? Então a gente vê que se não tivesse na luta, estaria fazendo o quê? O próprio Brian Ortega fala também, né, que ele participou de gangues quando era adolescente. Então a gente vê que o esporte em si ele tira muita gente da marginalidade, né? E consegue dar oportunidade para muitas pessoas, né? Aqui no Brasil mesmo é uma forma de muitos lutadores conseguirem alcançar sucesso profissional. A gente teve até um amigo do grupo que comentou, né, que a única coisa que ele sabe fazer é lutar, né, a melhor coisa que ele sabe fazer mesmo, não gostando tanto, né. Então, assim, é uma janela de oportunidade grande, né, para quem consegue se destacar, né, e também é uma saída para pessoas que realmente poderiam, o próprio Strickland falou, poderia estar fazendo metanfetamina dentro de um trailer, né, essas horas. Então, é bem legal assim, a gente ver que o esporte tem esse papel e vai totalmente contra ao que o jornalista da Folha quis trazer, né? A opinião que ele quis trazer. Totalmente Sim, em sim. contramão disso. Ainda mais um cara que trabalha com as palavras, né? Ele deveria Exatamente. pelo menos saber o peso que tem uma palavra, né? Às vezes você consegue machucar uma pessoa só falando uma coisa com ela, e às vezes ela gostaria de levar Total. um murro em vez de ouvir o que ela ouviu. A gente pega, né? Esporte ele já foi desde a da época que surgiu os Jogos Olímpicos, já era uma coisa para evitar um encontro entre nações, né? Tipo de guerra, esse tipo de coisa, já era uma forma alternativa de, não, vamos evitar briga, vamos fazer uma competição aqui. Então, assim, o esporte tem várias vertentes, né? Tem essa parte do equilíbrio da pessoa, tem a parte da competição, de evolução do corpo humano,
fazer testar o corpo para ver até onde a gente consegue ir, né? Então tem várias vertentes. E um cara desse foi infeliz colocando um texto desse. Eu lembro até que teve uma vez, acho que teve uma Olimpíadas que foi Brasil e Cuba. Acho que foi feminino. Meu, as meninas, eu acho que era Brasil e Cuba. As meninas, você vê que elas se detestavam ali. Tem uma rede no meio que impede delas uma bater na outra, que de fato não pode. Mas só elas, uma falando com a outra, já também é uma guerra, já é uma forma de agressão, né? Então, um cara que trabalha com palavra, com texto, deveria saber a importância e a diferença de uma agressão com agressão verbal e a não verbal. Então, o cara foi bem infeliz, né? Enfim. Eu acho que o pior é assim, Davi, é que é uma pessoa, não é uma pessoa qualquer, sabe? Não é uma pessoa que pegou não é o Zé no ônibus, né? um Twitter, não é uma pessoa que pegou o Twitter e escreveu "Pra que dar medalhas na luta?". É uma pessoa que é alguém na Folha, entendeu? E é muita desinformação, é muito desserviço, principalmente porque meses atrás a gente passou exatamente por isso. E a gente, eu falo, porque nós que gostamos de MMA, que somos fãs, a gente que cria conteúdo aqui, pô, a gente se empenha para isso, sabe? Para mostrar que isso é um esporte, que isso vai além de ir lá dentro e se matar no cage, vai muito além do, ai, meu nariz está sangrando e coisas do gênero, entendeu? Então, é muito triste você ver jornalistas, pessoas que deveriam estudar antes de falar, uma pessoa que pode fazer um levantamento. Não é uma pessoa que não conhece um jornalista esportivo, porque uma pessoa que é secretário da Folha deve ter muitos amigos que são jornalistas esportivos, ou se não tem, é um Google, sabe? É um YouTube da vida. Fica aqui também até minha indicação para a galera, é um texto que saiu lá no MMA Brasil, que foi escrito pelo Pedro Carneiro, no dia 1º de agosto, ele fez um levantamento sobre lutas, ele chama Lutas, Esporte ou Violência, e ele fala toda a trajetória das lutas, desde Legal. a antiguidade, assim, então é um texto muito legal, muito importante, que essas pessoas que têm todo esse preconceito sobre as lutas deveriam consumir, sabe, e entender, porque é bem triste você falar isso, principalmente que a gente tem aí, ó, brasileiros indo para disputando medalhas no boxe e você questionar se é um esporte ou se é violência. Então, assim, mais um episódio muito triste para a galera que acompanha as artes marciais mistas ou esportes de combate. Então, fica a minha indicação desse texto do Pedro lá no MMA Brasil, que ficou muito bom. Sim, e ainda mais ele tá falando, eu acho que ele falou relacionado à Olimpíada, né? Não foi nem a MMA, acho que foi alguma de boxe, alguma coisa assim. Mas se você pegar até atletas de esporte de combate, né? Eles têm que ser muito atleta. Quanto a comida, alimentação, rotina, os caras dormem cedo, não faz balada, diferente de até muitos outros esportes que tem, né? Então, assim, tem que ser muito regrado, porque se você não for regrado ao extremo, você não consegue, por exemplo, pega aí, sei lá, vamos pegar o MMA, top 15 no UFC, todo top 15 ali, se não tiver muita regra na vida, o cara não se mantém em top 15. É muito difícil. Gente, a gente não precisa nem ir muito longe. Vamos usar aqui uma piadinha que a gente ama. Olha o Borrachinha tomando vinho aí um dia antes da luta aí, olha a repercussão que teve. Pô, você vai tomar vinho antes da luta. Então, assim, eu usei o MMA porque é o que a gente ama, mas ele falou dos esportes de combate, ele falava do boxe, no caso, mas, cara, é muito triste você pegar, exatamente por isso, existe uma comissão, existem profissionais de saúde que acompanham atletas, existem comissões em muitos países que regulamentam tudo isso, sabe, assim, como o Jadson mesmo levantou, muda a vida de pessoas, tira crianças da marginalidade, quantos trabalhos que a gente vê de jiu-jitsu, né, Exato. em morro, em favela, e nisso, do mesmo assim, tira crianças da marginalidade, assim como a música faz também, né, então, assim, é muito triste você pegar todo essa panorama que o esporte faz e falar, isso aqui é violência e tal, então, bem triste esse episódio. Falta de informação, Davi, né? Fala, Fertita. Aqui no chat, dois ouvintes nossos aqui, o Jackson e o Augusto, lembraram muito bem daquele outro episódio lamentável, né, que teve a respeito das abordagens, né, de jornalistas com relação a esportes de contato, né, que foi aquele caso dos jornalistas da CNN, né? Exato. Que o jornalista Rafael Colombo lá falou na ocasião, né? Acho uma coisa meio inexplicável você botar dois caras para se matarem em um ringue sem luvas e sem proteção nenhuma. Acho uma loucura.
E a jornalista que estava dividindo a bancada com ele também respondeu, né? Elisa Vick, o nome dela. Quando você entra em um restaurante ou barzinho e tem o UFC passando no telão, eu nunca compreendo por que passa. Eles se batem, é sangue para todo lado e as pessoas estão lá rindo e tomando um drink. Eu não consigo entender essa conexão. Então, juntando isso com a opinião do jornalista que vocês estavam comentando, jornalista da Folha, é lamentável, né, que ver que não são pessoas quaisquer, né, tendo uma opinião formada baseada no nada, né, são formadores de opinião, né, que disseminam opiniões pouco informativas, né, sobre esportes de contato, esportes que, como o Joadson bem falou, são ferramentas importantíssimas de inclusão social, né, num país como o nosso, né? Exato. Então é lamentável ver formadores de opinião ainda disseminando esse tipo de desinformação, né? Exatamente. Hoje ainda mais nessa era do cancelamento, as pessoas têm que entender que você tem que usar um espaço que você adquire para falar pelo menos de algo sobre o que você sabe, né? Aí acontece isso, as pessoas acham que aquele espaço que ela conquistou, que deve ter conquistado muito bem o jornalista aí, deve ter passado por vários setores ali no jornal, até chegar à possibilidade de ser um colunista. Aí ele acha que depois daquilo tudo ele fala, bom, agora que eu posso falar o que eu quero aqui, porque o que eu falo é certo. Aí acontece os cancelamentos, você pega um cara de uma área falar de outra que não tem nada a ver, enfim. Mas por isso que às vezes eu sou meio a favor do cancelamento, sabe? Porque para dar uma peneirada assim nas pessoas que falam groselha sem saber. Fala, Jota. Não, eu tava lendo ontem mesmo um texto sobre isso, sobre a questão de atualmente todo mundo tem uma opinião, né? Então, assim, sobre a gente refletir, será que antes da gente dar opinião, será que realmente compensa a gente dar uma opinião sobre aquilo? E trazia muito sobre a perspectiva de você utilizar a sua opinião até para ofender alguém e falar, essa é a minha opinião, ou para falar sobre algo que você não tem total conhecimento sobre aquilo, mas é a minha opinião e é o que vale. E a gente vê que tem pessoas que abusam, né? Como você falou, de posições de poder, né? Que tem plataforma para poder falar sobre isso, mas acaba não fazendo o mínimo de pesquisa, né? Para poder dar uma opinião sem ter um mínimo de pesquisa. Tem gente que acha que ali ele não precisa nem pesquisar, né? Exatamente. Não, e assim, complementando o que o Fertitta falou em relação ao esporte em si, a gente vê, assim, se você for parar para ver, dentro do MMA, você não vê, você vê, né, como qualquer outro esporte, mas você não vê com tanta frequência confusões dentro de eventos, é tudo muito organizado, sabe? Tudo sempre buscando os atletas se respeitar, termina a luta, quase sempre os atletas estão ali, se respeitam, se cumprimentam, demonstram respeito pelas equipes, né? E é mais do que comum a gente ver em outros esportes acontecer violência, briga, situações do tipo. Então, assim, não é nem querendo taxar algum esporte ou não, né? Mas é só fazer um comparativo de que o jornalista provavelmente ele está preso no estereótipo que o MMA traz de muitos anos, né? O estereótipo de que isso aqui é violência, isso aqui é briga, né? Sendo que provavelmente dentro do esporte tem muito menos violência em si, né? Do que em outros esportes que acabam tendo brigas constantes em meio de jogos ou coisas do tipo, né? Então, as pessoas acabam presas nesse estereótipo que a gente tem de muitos anos, da época, quem sabe, das brigas de rua, do Vale Tudo, ou seja lá de onde tiraram esse estereótipo, mas não conseguem enxergar que as coisas evoluíram, que o esporte evoluiu, e a gente está em outro patamar hoje em dia, né? Exatamente. A gente está em outro momento. Né? Exatamente. Boa, é isso aí, pessoal. Então, o rapaz da Folha aí, leia outros jornais. Aqui muita gente comentando, eu vi. Até o Augusto César falou que estava lendo algo sobre. Aí um amigo trouxe uma rinha de galo para comparar com esportes de combate. Então aí pra você ver, né? Que as pessoas já começam até a piorar. Enfim.